Fiz uma viagem agora esses dias, de 2 dias, da reserva extrativista Chico Mendes até Rio Branco, pelo Rio Acre, porque o rio está bem baixo, né? É o período que ele fica mais seco, para ver. E é muito grave o que está ocorrendo nas nascentes. Eu estou criando um projeto de recomposição das nascentes, mas quero envolver muita gente, universidade, educadores, pesquisadores, governos, tudo. É um projeto de vida, de 20 anos para frente, para recompor todas as nascentes, que são milhares do Rio Acre, que passa por 8 municípios lá. Eu acho que são atitudes como essa que todos nós podemos e devemos adotar. Mas eu fiquei um pouco animado, porque eu vi uma fauna boa, vi muito... E depois eu, inclusive, vou fazer um discurso aqui sobre o que eu vi, sobre essa expedição que eu fiz, aproveitando meu feriado de 7 de setembro. Mas eu queria, senhor presidente, senadores, senadoras, todos que me acompanham pela Rádio e TV Senado, eu acho que foi um dia, hoje, que, cercado de expectativa, eu me refiro à saída ontem do Dr. Rodrigo Janot, deixou de ser o Procurador-Geral da República, e a posse da doutora Raquel Dodge. 8 horas da manhã, eu passei a noite num voo do Acre para cá, cheguei muito cedinho e cedinho estava lá. Isso tem tido uma repercussão enorme na imprensa, nas redes sociais, na vida nacional. E é fato que nós devemos, no mínimo, na primeira sessão, no dia que temos a posse da nova procuradora, ter um debate também aqui na tribuna do Senado, para constar nos anais as impressões nossas sobre esse momento que o Brasil vive. E eu trago aqui são 3 questões, mas todas envolvidas, todas próximas, em volta desses desafios que temos. Eu trago, senhor presidente, um artigo escrito ontem pelo mestre do jornalismo, Jânio de Freitas. Nós cobramos muito da imprensa, criticamos muito, mas nós temos grandes jornalistas, mulheres e homens nesse país. E eu tenho procurado, eu acho que a situação parece que chegou num ponto de tanta crise que não sei se está tendo mais liberdade ou se agora deixaram de ver que eram um contra os outros, porque tinha movimento que era contra o PT quando estava no governo, e agora parece que as coisas estão... Eu consigo acompanhar um pouco mais o noticiário e queria, inclusive, cumprimentar os jornalistas todos. Tenho acompanhado um Kennedy Alencar, que tem tido coragem de criticar, de apontar caminhos com a análise política que faz na própria CBN. Tenho lido jornalistas renomados, que têm história já no jornalismo do Brasil, e hoje, como Veríssimo, no Jornal Globo, e hoje eu trago umas observações que o jornalista, mestre do jornalismo, Jânio de Freitas, traz sobre a saída de Janot, do Dr. Rodrigo Janot, e a entrada da doutora Raquel Dodge. Ele foi escrito ontem, eu li com atenção. E ele recomenda, e ele fala, com a experiência que tem, da necessidade da doutora Raquel continuar no combate à corrupção. Mas, e ele fala, é melhor ir em frente. Ele elogia também o Dr. Rodrigo Janot, ele faz um elogio, eu vou pedir para constar nos anais do Senado esse artigo. Ele faz elogio, mas ele critica. Ele reconhece os avanços do Dr. Rodrigo Janot e critica abusos, omissões que foram cometidos durante o seu período. E cobra da doutora Raquel Dodge que evite os erros, os excessos, os abusos, mas que mantenha uma linha que ele entende como de avanço do Dr. Rodrigo Janot de combate à corrupção. É evidente que nós estamos vivendo um período onde todos nós ficamos chocados, cidadãos, setores da imprensa, o próprio Supremo, os famosos vazamentos criminosos, vitimaram pessoas, destruíram vida de muita gente, atingiram a figura do ex-presidente Lula, foi atingido, como ninguém em sua família. Eu lembro que conversas da dona Marisa, já falecida, com os filhos, foram vazadas de maneira criminosa e ninguém fez nada. E o Jânio de Freitas fala que isso é algo gravíssimo, que de alguma maneira mancha, compromete a própria Operação Lava Jato. Ele coloca aqui,
O caráter político da Lava Jato, até hoje, ocupa adeptos seus com pretensas negativas, artigos e declarações sem fim. Nesses últimos dias, Dr. Rodrigo Janot deixou-lhes uma armadilha. Está no pedido de arquivamento da investigação de José Sarney, Renan Calheiros, Romero Jucá, cuja prisão chegara a pedir. Então, vejam, nós tivemos, de fato, há um ano atrás, o pedido de prisão do presidente do Congresso. Um ano depois, o mesmo Ministério Público pede o arquivamento. Mas o delator criminoso que levou o Ministério Público a uma atitude tão radical dessa e uma outra pedido de arquivamento, não acontece nada com ele. Então, tem algo, ou é um abuso, ou o Ministério Público viveu uma trapaça. Eu acho que é isso que dá nós cairmos numa armadilha de botarmos o Brasil inteiro refém de criminosos, confessos e bandidos. A delação premiada é algo fundamental. Nós enfrentamos o crime organizado no Acre, há 20 anos atrás. Buscar ter a colaboração de membros das quadrilhas é fundamental, mas aquilo não pode ser uma sentença, como tem se tratado hoje, porque o bandido, o criminoso, quer se livrar do crime que ele já cometeu. E é nessa insensatez que nós seguimos. Eu vi uma reportagem do Fantástico mostrando a vida bem boa dos delatores, uns em Angra dos Reis, andando de iate, tomando uísque, curtindo o dinheiro do roubo. Outros em cobertura, no Rio de Janeiro, de 800 mil metros quadrados, curtindo, passa o dia fazendo exercício, recebendo amigos. Criminosos, confesso, compraram esses patrimônios com dinheiro roubado, mas, no afã de se fazer uma ação cega de combate à corrupção, aceita-se a convivência e a conivência com criminosos. Eu acho que isso o Judiciário precisa corrigir, acho que isso o Ministério Público precisa corrigir. É isso que o Jânio de Freitas traz, citando aqui o doutor Sérgio Moro, citando aqui o doutor Rodrigo Janot. Ele fala também faz aqui, no caso da nomeação, da tentativa de nomeação do presidente Lula, porém, a Lava Jato quis o processo contra Lula pela alegada intenção e o doutor Sérgio Moro quis julgá-lo. Então, veja bem, na hora que houve um vazamento ilegal, você fez uma transferência também, porque estava presidente da República conversando com o presidente Lula, aquele era um processo para estar no Supremo. O Jânio de Freitas diz, aquilo estaria na mão da Justiça. Mas não, mas tinha uma intenção de levar o presidente Lula para Curitiba. E isso se materializou, e o ministro Theori morreu e ninguém fez mais nada. E está aí o presidente Lula, a única liderança popular do país, passando por uma situação que eu só vi e só encontro na história referência, com Getúlio Vargas, com Juscelino Kubitschek e presidente Lula. Será que não vai entrar alguém para pôr ordem nisso? E eu espero que a doutora Raquel Dodge, ela cumpra esse papel. O Ministério Público é fundamental, é uma espécie de espinha dorsal. Hoje eu ouvi, é quase um poder constituído, amparado na Constituição. Ele tem um papel fundamental, não pode ter excesso. Então, eu queria aqui pedir para constar nos anais esse artigo de ontem do Jânio de Freitas. E também queria fazer algumas ressalvas sobre o discurso da doutora Raquel Dodge. Eu conheço bem ela. Nos ajudou no Acre há quase 30 anos atrás, 25 anos. É uma comprometida com a causa dos direitos humanos, da causa ambiental, da causa dos povos originários indígenas. Hoje eu falava com ela, ela disse, poxa, ela citou, e isso é muito importante, a preocupação com o meio ambiente, mas ela foi corajosa também. Eu acho que fez um discurso que eu diria muito correto, apropriado. E eu espero que, se esse discurso que ela fez hoje for executado, for cumprido, e eu acredito que seja, sinceramente, não vai ter espaço para nenhum tipo de abuso por membro do Ministério Público, que precisam ter o respeito de todos nós, o apoio de todos nós. Eu queria, inclusive, fazer um comentário, tentei falar com ele, o jornalista Fernando Rodrigues, que é um renomado jornalista, que eu também sei que trabalha com informações, que pesquisa, que é um grande jornalista, mas saiu, inclusive, na coluna dele, uma nota
que eu acho que deve ter vindo por alguém que não veio com a informação correta, que faz referência ao PT, faz referência à nossa bancada, como se nós, inclusive como os colegas do PT, tivessem uma visão de que a doutora Raquel Dodge seria uma espécie de brindeiro. A Raquel Brindeiro. Não tem nenhuma hipótese. Eu posso afirmar, Fernando Rodrigues, estou aqui só fazendo uma ressalva, eu sei que você sempre corrige quando há alguma desinformação, porque você é uma pessoa que nos informa muito com suas colunas, mas não há esse clima, não há essa discussão. Falo em nome da bancada. Fui testemunho da posição da bancada, participei das reuniões, há uma confiança muito grande na bancada, na ação do Ministério Público, especialmente da doutora Raquel, de que ela possa corrigir os excessos, que ela possa pôr fim aos vazamentos seletivos e criminosos, que ela possa, com a sua equipe, controlar para que não haja o excesso por parte de membros do próprio Ministério Público, no sentido de usurpar poderes que não lhes cabe, e, essencialmente, que eles possam ajudar o Brasil a combater a corrupção, a levar adiante essas ações todas que envolvem lava-jatos, mas que não se faça injustiça. Então, eu faço esse reparo, está aqui o líder, eu sou testemunho da bancada de que não há esse clima, nunca houve. Aliás, há o de confiança e de expectativa, que criminosos vazamentos seletivos, que a ação dirigidas para um lado ou para outro possa acontecer. Eu leio, antes de passar para o senador Lindbergh, eu gostei muito de uma parte que ela falou no seu discurso. O Ministério Público deve promover justiça, falou a doutora Raquel, e eu leio aqui. Defender a democracia, zelar pelo bem comum e pelo meio ambiente. Ressalto porque é uma parte importante. Assegurar voz a quem não a tem e garantir que ninguém esteja acima da lei e ninguém esteja abaixo da lei. O que nós temos tido ultimamente é que parece que alguns estão acima da lei e tem outros que a lei não alcança. É evidente que há uma ação dirigida com a mão de ferro contra PT, contra setores da sociedade, porque as prisões estão demonstrando. Por outro lado, gente com prova, materializada as provas, solto, no bem bom. E é muito perigoso todo o aparato de combate à corrupção ficar refém de delatores, de criminosos, de réus confessos. É muito perigoso. Em qualquer lugar do mundo, a delação é a parte da instrução do processo, parte importante. Mas o Estado tem que trabalhar com as provas. Tem que reunir provas para não ficar refém da fala mentirosa, criminosa de delatores. Eu ouço o senador Lindbergh. Senador Jorge Viana, muito rapidamente, dizer que esse é o sentimento nosso como um todo, do Partido dos Trabalhadores, é de esperança com essa posse da procuradora Raquel Dodge. A gente sabe que ela vai ser firme, dura nas investigações, mas a gente acha que ela tem uma chance de recuperar a sobriedade, sem vazamentos seletivos, sem ações espalhafatosas. E ela pode, inclusive, ajudar a resolver um pouco esse problema de descompasso institucional. Nós estamos vivendo uma situação que parece de anarquia institucional. Eu uso um termo mais duro. Olha, Vossa Excelência sabe que eu sou ponderado, senador Lindbergh. Nós somos aqui ponderados, eu procuro sempre achar uma melhor solução. Mas nós estamos vivendo, sim, uma crise institucional profunda que beira a anarquia institucional. Isso é um fato concreto, com o impeachment sem crime de responsabilidade, com os ocupantes do Palácio, mais da metade já presos, sem nenhuma legitimidade, com o Supremo num confronto direto com o Ministério Público e vice-versa. Você sabe que nisso o ex-ministro Joaquim Barbosa tem razão. Ele deu uma declaração à Folha de São Paulo dizendo o seguinte: depois que afastaram uma presidente eleita sem crime de responsabilidade, você abriu terreno para que tudo pudesse acontecer no meio dessa confusão institucional. Mas eu, sinceramente, acho que a nova procuradora Raquel Dodge pode ajudar a criar um outro clima no país. E eu espero também, pela sua história, que esse tema defesa da Amazônia, que hoje assume a centralidade na pauta, defesa dos direitos humanos, das causas indígenas, assumam agora, nesse novo momento, com ela à frente, um protagonismo. Então, nossa posição aqui é de cumprimentar a procuradora e ter esperanças que ela cumpra um grande papel num momento tão difícil da vida política brasileira.
Eu, então, queria, já caminhando para o encerramento, agradeço muito a parte do colega senador Lindbergh, e a doutora Raquel, para falar de corrupção, ela citou o Papa Francisco. Ela reproduziu um posicionamento do Papa Francisco, que eu acho que é importante constar nos anais da casa, porque é um posicionamento muito, eu diria assim, muito feliz. Traduz bem, diz o Papa Francisco, como parte do discurso da doutora Raquel. O Papa Francisco nos ensina que, aspas, a corrupção não é um ato, mas uma condição, um estado pessoal e social, no qual a pessoa se habitua a viver. O corrupto está tão fechado e satisfeito em alimentar a sua autossuficiência que não se deixa questionar por nada nem por ninguém. Construiu uma autoestima que se baseia em atitudes fraudulentas. Passa a vida buscando os atalhos do oportunismo, diz o Papa Francisco, como parte do discurso da doutora Raquel, que recorreu a ele para falar de corrupção, ao preço de sua própria dignidade e da dignidade dos outros. É algo que merece. E aí diz a doutora Raquel, a corrupção faz perder o pudor que protege a verdade, a bondade e a beleza. Em nome de Deus e misericórdia, aqui fazendo referência à origem dessa fala do Papa Francisco. Zelar pelo bem comum, diz a doutora Raquel, é uma tarefa grandiosa do Ministério Público, que a coadjuvava pelo papel que cada cidadão pode fazer por si mesmo e pela integridade do país. É uma tarefa necessária que exige de nós coragem. O país passa por um momento de depuração. Os órgãos do sistema de administração da justiça têm no respeito à harmonia entre as instituições a pedra angular que equilibra a relação necessária para se fazer justiça em cada caso concreto. Temos de cuidar, e aqui eu ressalto, diz a doutora Raquel, temos que cuidar da dignidade da pessoa humana. A Constituição não a estabelece apenas como ideal, mas exige concretude em relação a cada indivíduo, pautada pela observância da lei e dos direitos individuais. O Ministério Público, como fiscal da Constituição e das leis, deve zelar pela dignidade da pessoa, pois a dignidade humana é essencial para assegurar um futuro de paz no país e entre as nações. Então, eu penso que as palavras, senador Capiberibe, que ela nos trouxe, são fundamentais. As instituições precisam se reencontrar com o mando da Constituição e das leis. Está evidente que temos pessoas, em nome de boas causas, como disse ainda há pouco o senador José Medeiros, agindo à revelia da lei. É evidente. Está claro. Eu vou encerrar, e aí eu vou ouvir o senador Capiberibe. Veja só, o jornal Folha de São Paulo hoje traz várias páginas com uma entrevista, como disse aqui a senadora Ana Amélia, do procurador Ângelo Vilela, de 36 anos, que passou agora 76 dias preso. Foi pedida a prisão dele pelo procurador Rodrigo Janot, por estar envolvido ou ter suspeito de seu envolvimento no caso do JBS. Ele dá uma entrevista que, no mínimo, vai levá-lo para depor na CPI, aqui da JBS, no mínimo. É grave, é muito séria, porque ele fala da maneira como seus colegas e ele estavam agindo. E nós não podemos. Imagine se, numa causa tão nobre de combate à corrupção, fazendo um enfrentamento de algo que destrói a vida nacional, que destrói a dignidade humana, como acabei de falar, se o Ministério Público resolve agir fora da lei, à margem da lei, ou membros do Ministério Público. Então, com o caso do Marcelo Miller e com o caso do doutor Ângelo Vilela, fica evidente que nós temos duas peças-chave do Ministério Público sob suspeição. E eles precisam vir. Agora, eu lamento que essa CPI, que poderia
ela vem já com a cara de chapa branca, ela já vem sob suspeita. Porque podia ter ali, com todo o respeito, um relator que fosse com conhecimento técnico, jurídico, pudesse, com respeito, nos ajudar a aclarar questões fundamentais sobre a ação do Ministério Público, sobre a ação de quem quer que seja. Porque esse é o papel nosso também, do Parlamento. Mas, independente disso, tomara que todos que compõem essa comissão possam nos ajudar a esclarecer, porque está evidente que essa entrevista dada pelo doutor Ângelo Vilela vai trazê-lo. Ele certamente vai querer vir. Ele se diz vítima. Ele ficou preso 76 dias. Mas é isso que dá uma instituição como o Ministério Público ficar refém da palavra de criminosos. Esse é o problema. Nós não podemos. Os criminosos falando são indícios. O Ministério Público tem instrumentos, pode apurar, pode ir fundo e identificar as provas e, com base nisso, fazer as denúncias e até levar, depois de julgados, à prisão. Nós estamos prendendo primeiro, com base na palavra de criminosos, para ver se houve crime depois. É muito perigoso esse caminho. Eu ouço o senador Capiberibe e já encerro, senhor presidente. Obrigado, senador Jorge Viana. A corrupção no nosso país, ela não é um desvio de conduta pessoal. Eu acho que isso não tem mais dúvida. Ninguém duvida disso. Não é? Ela é sistêmica. Ora, se ela é sistêmica, é preciso uma ação política, uma ampla mobilização da sociedade para a gente prevenir e controlar a corrupção. Eu acho que as investigações são importantíssimas, mas aí o leite já está derramado, né? Recuperar aquilo que já foi perdido é difícil. Então, nós temos que ter... na verdade, eu estou propondo exatamente isso. Um sistema que previne e que busca controlar a corrupção através do acompanhamento e do uso da tecnologia digital. Nós não podemos perder de vista que a tecnologia digital nos permite hoje fazer o acompanhamento dos gastos públicos, até porque nós temos uma lei, a lei que obriga os entes públicos, a lei da transparência obriga os entes públicos a expor as suas receitas e despesas em tempo real na rede mundial de computadores. Então, para complementar, para poder promover o controle social, porque quando você tem uma crise da representação política, como nós estamos vivendo, você vê que a pauta dessa semana é uma pauta diversionista, não é? Ela não busca resolver o problema, ela busca fantasiar, buscar incentivar esse clima ruim que já está na sociedade, colocando na pauta a redução da maioridade penal, não é? São pautas que não vão resolver. Fragilizar o meio ambiente. Que vão complicar ainda mais. Você coloca um jovem desse numa escola do crime, como são as nossas penitenciárias, aí então nós vamos formar, não é? Eu falo isso porque eu fui preso político, senador Jorge Viana. Eu fui preso político numa prisão comum, não é? Na cela em que eu estava, isso lá nos anos 70. Lá em São José. No presídio de São José. Belém. Nos anos 70, a cela que eu estava era para alojar no máximo 20 detentos. Nós éramos 95, não é? Era uma rede em cima da outra, eram 3 andares de rede, num clima de 42 graus. Perigosos com preso político. Então, isso vem de longas datas, não é? A política de segurança pública é uma política falida, mas voltando à corrupção. Então, o que é que eu penso? O que é que eu estou propondo? Eu dei entrada, na quinta-feira passada, num projeto de lei aqui no Senado, para criar um sistema de gestão compartilhada, onde a sociedade organizada em aplicativos, esses que você encontra na internet ou nas telefônicas, esses grupos se organizariam, o Estado recepcionaria, seria obrigado a inscrever e cadastrar esses grupos e a trocar informação no acompanhamento de projetos específicos, na aquisição, na construção de obras, aquisição de equipamentos, compra de materiais,
Então, esses grupos se organizariam para acompanhar esses projetos e trocar informações passo a passo até a execução final. E também dos serviços públicos, fazer o acompanhamento de um centro de saúde. Por que não? Por que o cidadão não pode se organizar em torno de um centro de saúde e ajudar, inclusive, nas escolas também, a sociedade se associar à direção da escola, gerir a escola de forma, acompanhar o gerenciamento, gerir de forma coletiva a escola, melhorar a qualidade da educação através da participação de todos. Então, esse projeto começa a tramitar aqui no Senado, eu estou chamando de gestão compartilhada na falta de um outro nome, não é? E ele começa a tramitar aqui e propõe exatamente a formação de grupos virtuais, não é? Para acompanhar as despesas públicas, os gastos públicos. Eu tenho certeza que, com isso, nós vamos prevenir. Esse projeto foi feito em cima de experiências concretas que eu desenvolvi no Amapá, com base nas nossas emendas parlamentares. Nós hoje somos gerentes de projeto. Cada parlamentar tem 15 milhões de reais por ano para destinar a projetos nos seus estados. E eu fiz isso. Destinei para as prefeituras, para o governo do estado, e fiz um acordo para a gente poder gerenciar juntos, organizando os beneficiários para poder fazer o acompanhamento detalhado da obra ou do serviço. Era isso. Obrigado pela parte. Eu cumprimento e agradeço, incorporo a parte com muita satisfação. Eu queria concluir só dizendo que eu espero, sinceramente, que a doutora Raquel Dodge tenha sucesso. Nós, todos, temos uma expectativa de que o Brasil precisa levar adiante o combate à corrupção, precisa ficar um país melhor, mas nós não vamos alcançar se nós não tivermos um compromisso, como a doutora Raquel fez questão de ressaltar hoje, com a Constituição, com respeito às leis, como sentença. Nós não podemos seguir esse caminho. Na Operação Mãos Limpas da Itália, virou um caos no final. Tinham 5.600 delatores. Todo mundo virou delator. Eu tenho muito respeito pelo Ministério Público, por seus membros. Mas veja o que é que acontece. Um dos mais importantes membros do Ministério Público, o senhor Marcelo Miller, agora não pode mais advogar. A OAB cassou ou suspendeu a licença para que ele advogue. Então, alguém vai ter que esclarecer se ele é inocente, se ele é culpado. Isso tem que ser feito. A mesma coisa, o doutor Ângelo Vilela ficou 76 dias preso. Ele foi peça-chave nessas últimas delações. Nós temos que ouvi-lo, mas fazemos isso não para esgarçar mais, não para piorar mais a situação, mas para buscar uma saída. E só tem uma saída, o devido processo legal. E é isso que eu, sinceramente, cumprimentando todos que compõem o Judiciário e o Ministério Público desse país, renovando aqui minha confiança na nova chefe do Ministério Público Federal, doutora Raquel Dodge, que eu já falei, conheço, sei dos seus compromissos, mas também entendendo que nós precisamos do Supremo sendo mais firme, para que não haja, não possa ter nenhum tipo de dúvida sobre o cumprimento daquilo que a Constituição estabelece para todos nós. Nós aqui mesmo, nós precisamos ter coragem de assumir nossos erros, assumir as omissões. Não é possível, vamos agora, está acabando o prazo, dia 6 de outubro acaba o prazo para eventuais reformas políticas eleitorais. E um sistema falido, um sistema que faliu, que desmoralizou o Congresso, que foi fundamental para que o Brasil mergulhasse nesse mar de corrupção, nenhuma mudança importante. Omissão. Violência, por outro lado, nenhuma mudança importante no Código Penal, que é de 40. Então, o Congresso precisa ter uma agenda que leve em conta os interesses do país, que possa ajudar e começar a mudar a imagem do Congresso, mas tomando atitude aqui, reduzindo o custo de campanhas, dando mais transparência e mudando um processo político, porque o modelo político partidário que nós temos faliu, fracassou, a validade venceu. Mas veja como é que são as coisas. Parece que a ficha aqui não cai. Por isso que eu tenho muita confiança de que se comece um processo retomando a serenidade, a firmeza e a determinação de combate à corrupção pelo Judiciário e Ministério Público, e que aqui nós façamos também a nossa parte, mudando as leis, resgatando o respeito da sociedade com o Congresso, com sua agenda, com sua pauta, para que possamos oferecer
para a sociedade alguma saída para essa crise que parece que não tem fim no nosso país e que afeta duramente o nosso povo. Muito obrigado, senhor presidente.